A mente é o poder principal que molda e produz. E o homem é a mente. E sempre que ele pega a ferramenta do pensamento e molda o que ele quer, produz 1000 alegrias ou 1000 tristezas. Pensamos em segredo e acontece que nosso ambiente nada mais é do que nosso próprio reflexo. James Allen escreveu essas palavras há mais de 100 anos atrás. Comecei a estudá-las há quase 5 anos. Todo ano elas significam um pouco mais para mim. Hoje quero falar com vocês sobre a lei do pensamento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos assistindo de madrugada. Pessoal, meu nome é Leonardo, sou empresário, apaixonadíssimo por desenvolvimento pessoal. Tudo que eu tenho é graças ao desenvolvimento pessoal, graças a esse conhecimento que me ajudou a proporcionar grandes e maravilhosas conquistas. Hoje estou aqui para falar com você sobre a lei do pensamento. Hoje, pessoal, por ser uma aula muitíssimo importante, e não deu para colocar tudo, porque é impossível você colocar tudo em uma aula de 10 minutos, eu fiz um resumo, tá aqui na minha tela, então eu vou lendo, tá bom? Então a aula de hoje eu não vou falar da minha cabeça, a aula de hoje eu coloquei no papel. Então, vamos lá. Então a aula de hoje é sobre o pensamento. Pessoal, alguém de vocês aqui já se sentiu perdido, já se sentiu que você quer algo na vida, mas você chega próximo de conquistar e não conquista? Vou fazer outra pergunta. Alguém de vocês aqui já chegou a querer algo a mais, mas as coisas sempre dão errado? Não começa nem dando certo, sempre dão errado. E a última pergunta. Alguém de vocês aqui quer crescer? Não apenas no financeiro, mas no desenvolvimento, com o espírito, com os amigos, o relacionamento e na carreira. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, então você está no lugar certo, porque vou falar sobre a lei do pensamento. O pensamento é o maior responsável, se não o responsável, por todo o nosso sucesso e conquista. É pensamento e ação. Hoje, o tema da aula é sobre o pensamento. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui, tá? Vou tentar fazer em 10 minutos. Se não conseguir, eu divido o vídeo em 2, tá bom? Vamos lá. Pensar é uma força poderosa. Dizem que é a força mais poderosa da qual somos capazes. Sabe na poesia de... Aqui é um nome gringo, hein? Vamos lá. Archibald MacLeish, o dramaturgo premiado, teve um personagem em uma peça que chamou de Segredo da Liberdade. E o personagem disse: a única coisa sobre um homem que é um homem é a sua mente, porque todo o resto você encontrará em um porco ou em um cavalo. É a mais pura verdade. Tudo você encontra nos animais. A única coisa que os animais não possuem é a consciência de pensar, fazer, realizar e ir para cima, tá? Você sabe, parece uma frase engraçada, mas é a mais pura verdade. Todo o resto você encontrará em um porco ou em um cavalo. Veja bem, a mente é a força mais poderosa do mundo e o pensamento é uma forma muito poderosa de energia. As ondas do pensamento são ondas cósmicas que penetram em todo tempo e espaço. Agora, ao entrarmos nas leis do pensamento, quero me referir a alguns pontos de Raymond Hollywood. Raymond Hollywood, para quem não sabe, é esse autor aqui que escreveu Working with the Law. Eu não sei como chama esse livro em português, provavelmente As Leis do Universo, né? Então, ele citou aqui as 11 verdades, as 11 leis universais. Então, hoje, a aula do pensamento é tirada de Raymond Hollywood. Ele disse que para uma pessoa comum, a vida não passa de um enigma. Quantos de vocês, assim como eu, antigamente, falavam assim, a vida é um enigma, é uma coisa assim misteriosa que a gente não consegue decifrar, né? Então aqui, ó, vamos voltar aqui. Ele disse que para a pessoa comum, a vida não passa de um enigma, um profundo mistério.
um profundo mistério. Só estava checando aqui. Um problema complexo e incompreensível, mas é muito mais simples se alguém tiver a chave. Veja bem, o mistério é apenas outro nome para ignorância. Todas as coisas são misteriosas quando não são entendidas e compreendidas. Mas quando entendemos a vida, ela não se torna mais misteriosa. Você sabe, até os meus 24 anos, a vida era um verdadeiro mistério para mim. Era um problema incompreensível. E claro, eu tinha alguns problemas. Hoje eu tenho 28 anos. Então, eu comecei a estudar e querer saber. Demorou um pouco, mas quando eu comecei a adotar os conceitos e adaptar a minha mente a eles, a minha vida começou a mudar. Meus problemas começaram a desaparecer, eu comecei a notar que estava produzindo mais, agregando mais valor na vida das pessoas e ganhando mais dinheiro. Eu estava vivendo em um corpo muito mais saudável e muito raramente eu estava ficando doente. Percebi que comecei a atrair pessoas diferentes para a minha vida, pessoas mais interessantes. A verdade é que eu estava apenas me tornando uma pessoa mais interessante. Uma pessoa é interessante porque ela está interessada nos outros. Veja bem, quando começamos a ter pensamentos poderosos, tudo começa a acontecer. Agora, deixe-me compartilhar com vocês algo muito importante. Raymond Holliwell disse que somos seres progressistas. Você e eu, uma criatura em constante crescimento diante de quem se encontra um oceano ilimitado de progresso. O ser conhecido e que só podemos navegar e conquistar pelo desenvolvimento e cultivo de nossos poderes inerentes. Aqui ó. A ser conhecido, né? Os poderes da mente. A ser conhecido e que só podemos navegar e conquistar pelo desenvolvimento e cultivo de nossos poderes inerentes. O progresso do indivíduo é amplamente determinado pelo... O que vocês acham que é? Uma pergunta muito interessante. O que determina o progresso seu? O progresso do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu marido, da sua mulher, dos seus amigos? O que determina o progresso de cada um? O que determina o seu progresso? Você saberia me responder? Vamos lá. É uma pergunta excelente. Então, pelo seu estado mental predominante ou dominante. Então, o progresso do indivíduo é amplamente determinado pelo seu estado mental dominante, porque a mente é o fator básico para governar o poder em toda a vida. Deve-se prestar atenção ao estado mental predominante, pois ele regulará a ação e a direção das faculdades mentais e poderes de todas as forças, cuja a soma total determinará inevitavelmente muitas experiências particulares e o seu destino pessoal. Veja, o estado dominante é como uma CPU de computador, pessoal. Tá? É como se fosse a CPU do seu computador. Você está familiarizado com o seu computador, acredito eu. Bem, é esse o estado dominante do computador. O estado de espírito dominante é composto de várias atitudes mentais e que o indivíduo adota em relação às coisas, eventos e à vida em geral. Se a atitude for trazida à mente com otimismo e em tom verdadeiro, seu estado mental predominante será correspondido e exibirá uma tendência altamente construtiva e progressiva. Ou seja, você vai ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais de bem com a vida e as coisas vão dar certo para você. Os ventos vão ir ao seu favor, né? Muitas pessoas falam, nossa, tudo que ele toca vira ouro. É mais ou menos isso, se você tiver essa atitude mental. Como quase todas as forças da personalidade de uma pessoa funcionam através da mente consciente, de uma maneira ou de outra, e como os atos mentais e físicos diários amplamente controlados pela mente consciente, é óbvio que o estado mental principal deve determinar a direção em que os poderes do indivíduo devem ser aplicados. Veja bem, o estado mental dominante é tudo.
Eu sei e entendo que você e eu fomos treinados para acreditar que precisamos mudar o que está acontecendo ao nosso redor. Só que você sabe, temos que consertar isso, temos que consertar aquilo, porque o chefe, o pai, a mãe, marido, mulher, não, eles estão errados, mas ela me fechou no trânsito. E fomos literalmente programados para viver através de nossos 5 sentidos, para seguir nossa audição, visão, olfato, paladar e tato. No entanto, foi dado uma pequena atenção às nossas faculdades mentais superiores, como a percepção, determinação, intuição, memória, razão e o 6º sentido. Realmente acontecem. É que aqui as coisas realmente acontecem aqui dentro. Tudo começa aqui. É aqui que as coisas acontecem. Você não precisa se preocupar em mudar o que está acontecendo ao seu redor por aí. Não é ao seu redor que você tem que arrumar, senão você está lascado. A única pessoa que você pode mudar é você. Não me importo se é a sua conta bancária, a sua saúde do seu corpo ou qualquer outra coisa. Você encontrará nos raios-x, se você fizer um raio-x, você encontrará nos raios-x que mostrarão uma pessoa diferente de você. A conta bancária mostrará um saldo diferente de você. E tudo na vida começará a mudar à medida que você assumir o poder de seu pensamento. Os seus resultados atuais te trouxeram até aqui. Então, o pensamento, seu pensamento predominante desse exato momento te trouxe até aqui. Seu pensamento do passado até aqui. Daqui em diante, é só você alterar o seu pensamento. Ninguém dirige um carro olhando no retrovisor. Passado é passado. Se você dirigir o carro olhando no retrovisor, você vai bater no carro da frente. O que passou, passou. Olha de vez em quando para você ter uma comparação dos erros que você cometeu para que você não possa cometer novamente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui ele está falando justamente isso, que o que passou, passou. A conta, o seu saldo, não mostra quem você verdadeiramente é. É igual a nota de um aluno. A nota de um aluno na escola, ele tirou 5, ele é burro. Não, ele não é. Ele mostra a intenção, ele mostra a capacidade atual do aluno naquele momento. Daqui em diante, ele pode mudar assim. Então, significa que a pessoa não é inteligente, ou a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Significa que até aquele momento ele teve aquele resultado. Tá bom? E você pode mudar. Na hora que você quiser. Esse é o lado bom da coisa. O pensamento é uma força muito, muito poderosa. Deixe-me compartilhar algo com você que Raymond Holliwell disse sobre o pensamento. Ele disse: o pensamento é um elemento sutil, embora seja invisível à vista física. É uma força real, de substância tão real quanto a eletricidade, a luz, o calor, a água e a pedra. Estamos cercados por um vasto oceano através do qual nossos pensamentos passam como uma corrente de eletricidade ou pequenas faixas de luz ou ondas musicais. Você pode exibir seus pensamentos de um polo ao outro completamente ao redor do mundo, muitas vezes em menos de um segundo. Espera aí. Deixa eu explicar. Ele fala nesse livro, em inglês aqui no livro, na página 30. Tira um screenshot aqui, ó, na página 30, aqui. Ele fala que um ser humano consegue, em menos de um segundo, emitir um pensamento, o pensamento dá várias voltas ao redor do mundo em menos de um santo segundo. Ele é rápido, então vamos lá. Estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos através do qual nossos pensamentos passam por como se fosse uma corrente de eletricidade ou pequenas faixas de luz ou ondas musicais. Você pode exibir seu pensamento de um polo para o outro completamente ao redor do mundo, muitas vezes em menos de um segundo. Preste atenção ao que ele está te dizendo aqui.
Você enviar seus pensamentos ao redor de todo o globo várias vezes em menos de um segundo. Os cientistas nos dizem que o pensamento é comparado com a velocidade da luz. Eles nos dizem que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 299.337.984 km por segundo. Temos dificuldades em entender isso. Nosso pensamento viaja 930 mil vezes mais rápido que o som da nossa voz. Nenhuma outra força ou poder no universo ainda conhecido é tão grande ou tão rápido como o do pensamento. É um fato comprovado cientificamente que a mente é uma bateria de força a maior de qualquer elemento conhecido. A pessoa que pensa é comparada a um processador de computador. Quando é afinado, realmente funciona muito rápido. Você pode pensar e o que você pensa produz os seus resultados na sua vida. Veja que existe uma lei para o pensamento. Vou lhe contar uma coisa que aprendi sem sombra de dúvida. Os pensamentos que você pensa e voltam à sua mente emocional, ou seja, você teve um pensamento, você se emocionou com aquele pensamento, instantaneamente, por lei, controlam a taxa vibratória do seu corpo. Seu corpo é uma massa de energia magnética. Realmente é. Você sabia que se você colocar o seu corpo na frente de uma câmera de televisão infravermelha em uma sala completamente escura, você apenas o verá como uma forma brilhante e radiante? De fato, se você pudesse ouvir, seria como um concerto sinfônico sendo tocado. Ah, eu sei que aos olhos parece apenas uma coisa, né? A gente acha, não, é um corpo, não mexe, olha aqui, ó, não está vibrando, né? Mas não é nada disso. O próprio corpo é um dos instrumentos mais magníficos do planeta. E você e eu moramos em um. E é como você pensa que ditará o que esse corpo fará, experimentará e verá como uma condição externa em seu mundo. Sabemos que nossas ações produzem os resultados em nossas vidas. Se queremos alterar nossos resultados, precisamos alterar nossas ações. No entanto, se você não for ao pensamento, suas ações nunca serão alteradas. A propósito, a ação pode mudar temporariamente, mas acredite em mim, os pensamentos que você pensa repetidamente se tornam fixos em sua mente subconsciente. E esses pensamentos são chamados de paradigmas e determinarão o que acontecerá em sua vida. Não se engane sobre isso. Agora, brinque com isso por um momento. Vamos lá. Ouvimos muito sobre atitudes positivas e negativas, ou pensamento positivo ou pensamento negativo. Bem, alguns pensam que lidamos com duas forças, ou seja, atraímos os bons e devemos nos livrar dos maus. Deixa eu ver se eu tenho alguma moeda aqui. Não tem. Tá, então deixa eu... vamos lá. Vou dar o exemplo do telefone. O pessoal acha que tem a tela e tem a traseira. É uma coisa só. Só que um lado tem uma coisa, o outro lado tem outra. A situação boa, a situação ruim não são coisas separadas. É a mesma coisa, de lado diferente. Fica comigo que eu vou te explicar aqui. Estamos com 18 minutos e 40 de aula. Já estou terminando. Você já ouviu falar disso muitas vezes, que atraímos os bons e devemos nos livrar dos maus. Isso não é verdade. Por exemplo, se estamos com frio, não trabalhamos com frio e calor ao mesmo tempo para nos aquecer. Esse é um processo mental muito simples no qual estamos falando aqui. Tá? É um processo mental muito simples. Acendemos um fogo e nos reunimos ao redor do fogo e desfrutamos do calor que se estende dele e nos aquecemos. À medida que aumentamos o calor, o frio desaparecerá, pois o frio é a ausência do calor. Assim como a ausência da escuridão é a ausência da luz. Seja luz, frase bíblica. Para aquecer, dedicamos todo o nosso pensamento às coisas que tendem a criar calor. Ignoramos o frio ao pensar no calor e produzimos o calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas, como a maioria das pessoas pensa. São apenas dois lados de uma só moeda, da mesma moeda.
Há apenas um poder, usado correta ou incorretamente. Não podemos pensar em abundância e depois nos preocupar com condições desfavoráveis que podem aparecer e irão aparecer em nossas vidas. Se você deseja alterar os resultados da sua vida, e eu estou trabalhando na premissa que você deseja, ou caso contrário você nem estaria assistindo esse vídeo agora, então vamos trabalhar nossos pensamentos. Pense bem. Pense seriamente nesse vídeo que estou fazendo sobre as leis do pensamento. Veja bem, Huxley estava certo quando ele disse: o único canto do universo que podemos estar certos de melhorar é o nosso próprio eu interior. Isso é tudo. Sabe, todas aquelas coisas que queremos mudar aqui fora, no nosso mundo exterior, todas elas são apenas um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Se sua vida está uma bagunça, sua cabeça está uma bagunça. Pode ser uma grande ideia para você agora, mas enquanto você estuda isso repetidamente, de novo, por uma semana, um mês, um ano, e depois você voltar aqui e assistir esse vídeo novamente, vai parecer uma afirmação totalmente diferente. Você escolhe seus pensamentos e seus pensamentos criam sua realidade e sua vida. Você realmente se torna o que pensa. Existe uma lei do pensamento, não se engane sobre isso. Estamos com 21 minutos e 26 segundos de aula. Quero agradecer por você estar presente aqui e quero dedicar esse vídeo ao meu amigo Alexandre, que foi ele que sugeriu eu fazer esse vídeo sobre o pensamento. Alexandre, um grande beijo e abraço. Pessoal, se você viu o valor, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, me fala a que ponto você estava até então sobre o seu pensamento, como que você pensa em relação às dificuldades, em relação à sua vida, em relação a obstáculos, ou como você vem enfrentando obstáculos na sua vida até então. Compartilhe com um amigo, ative o sininho para notificações, você será notificado assim que eu postar um vídeo, e se inscreva no canal, deixe o seu joinha, tá? Se você gostou, deixa o joinha, se não gostou, deixa o não joinha, mas é importante você se posicionar. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado. E vamos atrás desse livro aqui, das leis universais. Eu sei que o Bob Proctor, ele tem curso, tem grandes pessoas que ensinam sobre as leis do universo, e eu fortemente recomendo que vocês se aprofundem cada vez mais nelas. Estude a ciência para ficar rico, tá? Muitas pessoas me perguntam como que eu comecei. Eu comecei com um livro, A Ciência para Ficar Rico, tá? A Ciência para Ficar Rico, de Wallace de Walton. Foi ele que me deu o start de todos os livros que tem aqui atrás, todos os livros que tem aqui, ali, tem uma outra prateleira. Então, foi isso que eu comecei, porque muitas pessoas me perguntam como que eu comecei. Então, foi dessa maneira, tá bom? Mais uma vez quero agradecer, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e vamos pra cima, rumo aos milhões, 23 minutos e 10 segundos de vídeo. Um grande beijo, abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.